Oferecimento Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023. Café Corporativo, canal 25. Na semana do Dia do Trabalho, dia 1º de maio, comemora-se o Dia do Trabalho e nós estamos hoje aqui para falar sobre o direito do trabalho, sobre a flexibilização da CLT que nós tivemos recentemente. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui ao Café Corporativo a doutora Cíntia Santos Ruiz Braga, minha amiga de muitos anos, que nós já estivemos em vários desafios juntos, né, Cíntia? Opa! Pois é, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo, é uma honra para nós do Canal 25 te receber aqui e espero que a gente possa fazer um programa maravilhoso aí à altura dos seus conhecimentos. Ah, imagina! Aguinaldo, eu que agradeço porque você é um empresário que é daqueles brasileiros que batalham, que faz jus ao nome trabalho, dentro do seu ambiente, e parabéns pela iniciativa, parabéns porque esclarece a todo o público, né, aquilo que é preciso esclarecer. Muito bom. Doutora Cíntia Santos Ruiz Braga, graduada em Direito pela PUC de Campinas, ela é especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito Empresarial do Trabalho pela FGV, ela é especialista em Relações Sindicais Trabalhistas pela WCCA, ela é palestrante na consultoria WCCA de Campinas, pesquisadora na USP, ela é especialista em contratos pelo SEU e é vice-presidente da Comissão de Cursos e Palestras pela OAB de São Paulo. A doutora Cíntia também é diretora da Ruiz Braga Advogados Associados e atua há 17 anos, há mais de 17 anos, junto a empresas nacionais e multinacionais. Doutora Cíntia, a flexibilização da CLT, ela iniciou, ela tomou validade, se é assim, se eu posso falar assim, que é a lei da reforma trabalhista, lá em novembro do ano passado. E de lá para cá ela trouxe polêmica, ela já trouxe polêmica antes até de ser validada, né? Porque muitas pessoas da sociedade, em especial os empresários, gostaram disso. E, ao mesmo tempo, aquelas pessoas mais ligadas aos movimentos sindicais, aos trabalhadores, eles se incomodaram, eles tiveram um sentimento de direitos perdidos. E já faz 6 meses isso. Quais são os feedbacks que a gente tem depois desses primeiros 6 meses? Bom, vamos colocar aí que o primeiro foi o impacto dela vir com mais de 100 artigos de alteração, sem discussão aí nos bastidores judiciais e acadêmicos e também de associações. Então ela começou um pouco com o pé esquerdo por conta disso, né? Porque o pessoal quer ser prestigiado na discussão, principalmente quando altera 100 artigos. Mas talvez pela insegurança, talvez até por um pouco da mídia, o número de ações caiu em alguns estados, mais de 50% nas distribuições de ações trabalhistas. E isso mostra que as pessoas são mais temerosas para entrar, até por conta da gratuidade, que agora é limitada a quem realmente precisa, né? Ela ainda existe, mas é limitada a quem precisa, quem está desempregado, está ganhando até 2 salários mínimos, né? Fora isso, você agora assume os custos e assume os honorários do advogado que vencer a causa, né? Ok. E entre tantas mudanças, dá para a gente entender o que teve de bom e o que teve de ruim na reforma? Bom, as positivas que a gente mais apreciou foi realmente a possibilidade de terminar um contrato de trabalho para o mútuo, consentimento, sair da casadinha, entrar na oficialidade, empregador pede, empregado também pede e consente em terminar o contrato. Isso foi interessante porque era meio que impedido um pouco, né? Ou você tinha o pedido de demissão, ou você tinha as rescisões indiretas, ou que seriam judiciais, ou até a desmotivada, né?
Então, e a justa causa, claro. Mas aí a gente viabilizou uma negociação melhor. A segunda foi o parcelamento das férias em 3 períodos, que isso foi muito importante, porque muita gente hoje não consegue ficar 15 dias viajando, normalmente é uma média de 10 dias, né? Ou às vezes a pessoa quer ter 2 períodos no ano para ela poder se desligar do trabalho. E vender um terceiro, Sim, né? Então também. isso ficou mais flexível aí para negociação. E tem uma regrinha, né? Um dos períodos tem que ter no mínimo 14 dias. 14 né? dias, e você não pode esquecer que tem que ser no mínimo períodos de 5. Menos que isso, a gente está falando de pontos de feriado, né? Não uma férias propriamente dita. Tem que ter um descanso psíquico e físico também. E os pontos negativos aí, agora que a gente sabe que está caindo a medida provisória 808, é que as grávidas e as lactantes vão ter que provar para o empregador que elas não podem trabalhar em atividade com adicional de salubridade, risco médio. O que significa hoje mais de 80% dos riscos dentro das indústrias, tá? A gente tem uma parcela muito pequena de risco pequeno e uma parcela de risco alto, né, de insalubridade também pequena. A maior concentra-se no médio e no Brasil a gente, infelizmente, agora está caminhando contra, né, fazendo esse tipo de permissão. Outra coisa que é ruim também, que todo mundo criticou, foram as questões que envolvem aí o deslocamento, né? Pessoas que trabalham em lugares muito distantes, elas tinham isso dentro da jornada de trabalho. Por exemplo, uma situação de você descer numa baía de petrolífera para trabalhar, ou às vezes não só numa refinaria, ir num lugar muito distante, dentro de uma cana-de-açúcar, um corte, você ir num lugar muito distante de tudo. Esse tempo era contado como jornada, não é mais, isso prejudica, não tem um critério objetivo, né, para diferenciar essas realidades, e prejudica esses trabalhadores que são os mais sofríveis, né, vamos dizer assim. Então, isso também é um aspecto muito ruim. Outra coisa que a gente percebe assim é que há uma necessidade de querer negociar de tudo, flexibilizar de tudo, e você tem que ter uma ideia que nem tudo dá para você alterar. Coisas que envolvem situações, cláusulas do contrato que envolvem a saúde, a segurança, a higiene, são coisas intocáveis, você precisa preservar. Porque por trás da empresa tem os recursos humanos, e esses humanos não são androides, né? Eles precisam de um cuidado, uma cautela, e aí é importante. Um outro ponto positivo é que dentro da reforma veio algumas alterações para a lei de terceirização. Sim. E aí, nessa lei de terceirização, o que você percebe é que há uma necessidade do legislador de falar, olha, tratem iguais o terceirizado e o trabalhador efetivo. Porque ambos são importantes do mesmo modo. São trabalhadores que, conforme o artigo 7º da Constituição, devem ser vistos com os mesmos olhos, né? No entendimento leigo, houve uma formalização do terceirizado, porém com um equilíbrio de direitos. A gente já tinha uma formalização por uma súmula da TST, a gente já tinha leis específicas, né, que a gente chama de leis esparsas, trabalhistas. E o que aconteceu foi que a gente viabilizou hoje a terceirização de toda a atividade da empresa, por exemplo, a gente... Até a atividade fim. Atividade fim. Só que essa terceirização ela tem que olhar o trabalhador com os mesmos olhos, o mesmo cuidado que olhava o trabalhador efetivo, sem discriminá-lo, sem criar duas realidades. Com certeza. Isso quando a gente fala com as pessoas de RH, elas próprias dizem que no passado havia muito um certo preconceito. É como eu olho o terceirizado e como eu olho aquele que é registrado pela própria empresa. Doutora, mas nós temos também uma mudança muito grande no tipo de trabalho, né? O trabalho não é mais como era na década de 30, não é mais como era na década de 80. Existe hoje teletrabalho, trabalho à distância. Como que isso fica? Você tem hoje o contrato de trabalho intermitente, que é aquele contrato por hora, onde você permite tempos de inatividade do trabalhador e tempos de atividade, avisando com 24 horas de antecedência pela MP, mas caindo, avisando com um dia útil. Né? Você tem o teletrabalho e você tem os regimes de contrato de tempo parcial, né? E os de prazo determinado. Então, a gente está se vinculando ao que está acontecendo no resto do mundo. A flexibilidade do trabalho de forma a ter mais sazonalidade de contratos, rotatividade de mão de obra e talvez por um período menor, menos desemprego, se adaptando às novas formas de atividades econômicas e de trabalhar também no mundo moderno. As startups chegando, elas têm essa Exatamente. necessidade, até porque
Flexibilidade de horários, sim, né? O comércio exterior faz com que às vezes a pessoa tenha que responder alguma comunicação à noite, não é isso? Isso. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois do intervalo, nós vamos para o intervalo agora e na volta nós temos assuntos a respeito de contrato, enfim, uma infinidade que esse assunto vai longe. Vai né? longe. Até daqui a pouco. Agora eu tenho um mundo de possibilidades. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. De volta ao segundo bloco do Café Corporativo com a doutora Cíntia falando sobre a flexibilização da CLT, que já tem 6 meses. E nós estávamos falando agora há pouco sobre os contratos intermitentes, sobre os novos tipos de contrato, não é, doutora? Sim. E aí a doutora estava me falando agora no intervalo aqui que tem um perfil de... É isso? Tem um perfil. Dominante, Olha, vamos dizer assim. a gente acabou de ter a informação de que em 5 anos batemos o recorde de trabalhadores com contrato formal, né, de trabalho, e foi atingido graças ao contrato de trabalho intermitente, que tem um perfil. O perfil são mulheres, tá? A grande maioria são mulheres, até 2º grau. No norte e no sudeste, que a gente tem tido mais essa contratação, e no setor, principalmente de comércio. Então, você vê como o contrato de trabalho se ajustou à atividade econômica, dentro da sua sazonalidade, da sua rotatividade, e com um perfil específico de mulheres e que, de repente, por não terem o seu grau superior, né, terem até o 2º grau, estavam um pouco excluídas do mercado. Houve, então, uma pequena inclusão e significativa aí para o índice nacional de pesquisa. E o comércio é que está abrangendo, e o comércio que está absorvendo essas pessoas. Legal, muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre sindicato. Eu gostaria de entender quais os impactos da nova CLT, tanto nas esferas sindicais quanto na esfera judicial. E depois a gente fala um pouco também, se a doutora puder, sobre aquela contribuição sindical que era obrigatória e que hoje já deixou de existir. Sim, sim. Olha, a gente não fez uma reforma sindical. Nós fizemos uma reforma trabalhista que cutucou pilares do nosso sistema sindical, né? Um deles a questão da contribuição sindical obrigatória, tornar uma contribuição onde você coloca ela um sinônimo de mais facultatividade. Não é que ela fica facultativa. No meu entender, ela é um imposto, então ela seria obrigatória, sim, mas eu preciso hoje buscar a adesão do trabalhador. Já que eu estou dando autonomia para ele, estou dando uma emancipação para ele liquidar melhor o seu dia a dia com o seu empregador, né, tratar isso melhor, ele também tem que ser buscado pelo sindicato. Né? Então, hoje pede-se que o sindicato vá até o trabalhador e pegue a adesão dele. Que ele vá até o trabalhador e chame ele para a assembleia. Que essa assembleia seja realmente levada como um documento obrigatório. E o empregador precisa dar esse acesso, não praticar nenhuma conduta antissindical, mas buscar também do sindicato que o sindicato seja mais presente e também formal nos seus atos, para que nada fique apenas, né, na discussão verbal, eu falei isso, falei aquilo. Não, agora a gente tem que ter um sindicato mais, não digo empresariado, mas ele que se cuide um pouco mais do seu dia a dia e exerça e mostre para que fim veio. Né? Talvez nós possamos dizer que os sindicatos estavam um pouquinho acomodados com essa obrigatoriedade e agora eles têm que correr atrás do trabalhador. Sim, a obrigatoriedade existe por uma questão constitucional, mas a formalização do desconto, ser obrigatória na folha, é que é o viés da questão. Para a empresa poder descontar e não ser um desconto abusivo e que ela tem que depois devolver ao empregado em dobro por conta do Código Civil, ela tem que buscar a formalidade e exigir essa formalidade do sindicato pela nova legislação.
Então, a nova legislação não tirou a obrigatoriedade, ela só exigiu o quê? Ok, você quer receber via folha de pagamento, via boleto da Caixa, onde vai lá o seu número de entidade sindical, você se formalize com o seu associado, busque a adesão dele, busque o aceite dele, a autorização dele. Eu acho interessante que hoje nós estamos num momento onde o combinado supera o legislado. Isso dentro do meu entender de leigo no assunto, eu não sou advogado, eu não sou especialista, eu entendo que agora que mais o trabalhador deveria precisar do sindicato, porque quem negocia de forma coletiva é o sindicato, sim, com o aval sim. do trabalhador, mas é o sindicato. Sim, sim. Então, por isso que eu falei um pouco sobre acomodado, né? Um sindicato acomodado que negociava sem consultar o seu principal cliente, que é o trabalhador. Você acredita que o trabalhador hoje ele está mais emancipado? Será que ele amadureceu para poder também ter essa liberdade? Olha, um bom profissional do direito tem que olhar também essa questão da sedimentação ou da naturalização da lei, da adesão da lei pela sociedade. Né, tem muita, assim, a gente não comenta isso, né, porque existem alguns conhecimentos técnicos por trás, mas tem leis que não pegam, né? Então, para pegar, vamos dizer assim, a reforma trabalhista, essa emancipação, ela tem que não só existir na lei, mas também existir na cabeça das pessoas, do empregador e do empregado. Então, se o empregador ele estiver aberto para uma alteração das cláusulas contratuais, de forma que a atividade econômica dele não seja prejudicada e seja compatível com aquilo que a legislação permite, respeitando saúde, segurança, higiene, respeitando descansos, né? Ele pode sentar para negociar com o empregado. A verdade é que existem empregadores que têm essa visão, mas tem empresas que se sentem também inseguras com esse novo cenário de negociação, mundo, porque né? É novo para todo mundo. A gente ainda vai amadurecer muito sobre isso daí. Então, assim, a hipossuficiência, que antes era muito mais nítida em vários artigos da lei, pela lei da reforma, ela vem sendo o quê? Retirada. Olhando também para outros países que aconteceram a mesma coisa, né? Há um sentimento de perda? Claro que há, porque quando você tira um pouco mais de proteção e larga mais um pouco, é como você vê um filho crescendo e que se emancipa, né? O primeiro sentimento que vem é: estou desprotegido e não vou ter direitos nenhum, mas não é verdade. Nós temos ainda a Constituição, nós temos tratados, convenções. A lei da reforma tem suas inconstitucionalidades, tem seus pontos de crítica, que até é um consenso para empresas e empregados que conhecem tecnicamente do assunto, mas são coisas que a gente vai ter que realmente corrigir com o tempo, amadurecer e buscar também do legislador esse apoio, né? E o direito normalmente tem um bom senso também, é uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu comecei a entender um pouquinho da área, que tudo no direito se baseia ou termina no bom senso, não é verdade? Agora, uma coisa que eu gostaria que a doutora voltasse a falar é sobre o mútuo consentimento, o término do contrato de trabalho por mútuo consentimento. Olha só, quando você tem mútuo consentimento, você não tem aquela multa de 40% do fundo, você tem 20%, 20%. É metade. Por quê? Metade da vontade de quem que foi? Do empregado, né? Ou seja, só para o nosso telespectador entender, mútuo consentimento é quando as duas partes querem desligar. Isso. Não houve uma parte que pediu demissão contra a vontade do empregador ou o empregador que dispensou contra a vontade do empregado. Exatamente, não é mais aquilo, por favor, será que você pode me demitir? Não, isso é pedido de demissão, né? O mútuo consentimento ambos querem e metade, então, da multa é determinada, assim como o aviso prévio você também tem a metade, né? E você perde o seguro-desemprego. O Estado fala: bom, vocês estão fazendo um acordo, eu não preciso mais cumprir meu papel de proteger contra essa situação de desemprego, né? Então, sai o seguro-desemprego. Mas retira, né, o fundo de garantia. Mas retira o fundo em algumas circunstâncias ali e na verdade, né? É 80%, não 100% do fundo que ele vai conseguir sacar, tá? Mas isso é uma coisa, na minha opinião, boa, porque a flexibilização eu entendo como uma coisa boa. Eu entendo como ruim quando fere questões básicas como saúde, sim, segurança, higiene, como a doutora falou, né? Mas de uma maneira geral, doutora Cíntia, como que uma empresa pode agir nesse início de uma nova era, com a flexibilização da CLT? Como que ela pode agir? Como ela pode não errar?
Porque hoje está todo mundo com muita insegurança, né? Quais as dicas que a doutora pode dar? Olha, a reforma trabalhista não é uma reforma de cultura de empresa, é uma reforma que visa, na verdade, ser compatível com o que está acontecendo com o resto do mundo, ou seja, contratos talvez um prazo menor, realmente há uma instabilidade maior, mas o que o trabalhador e o empregador podem fazer? Sentar mais, conversar mais, se arriscar nesse diálogo, né? E a empresa tem que buscar a sua cultura própria, missão, visão e valores, seu regulamento interno, ela tem que trabalhar com isso, verificar o que foi bom desse período todo com acordos e convenções coletivas, pegar as melhores cláusulas, sentar e colocar na mesa de negociação, né? Um trabalhador satisfeito é uma produtividade, é uma eficiência para a empresa. E é uma segurança. E uma empresa com um trabalhador satisfeito lucrando mais, ela cresce mais. Então temos que ter o ganha-ganha aí, né? A reforma trabalhista não veio para trazer um retrocesso social e as cláusulas que permitem isso a gente tem que afastar, não pegar. Com certeza absoluta. Eu quero encerrar, doutora Cíntia, o nosso programa de hoje, em primeiro momento agradecendo a sua presença, que trouxe realmente muito conhecimento para nós, muita clareza nessa interpretação da nova CLT, mas eu gostaria de encerrar com uma frase que não é minha, da Vânia Ferrari, que esteve aqui agora algumas semanas atrás, e uma frase que ela traz como principal no trabalho dela é que é possível ser feliz, trabalhar e ser feliz no mesmo lugar. E é possível, não é? É possível. Com certeza que sim. Com certeza. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Vamos lá para o Mais Cafeína na Barbearia O Conde. Olá, as despesas condominiais que serão rateadas para os condôminos podem ser feitas da seguinte forma. Primeiro, de forma igual para todos os condôminos ou de acordo com a fração ideal já estabelecida na sua convenção. Eu sou Aldo Caresia e até a semana que vem com mais dicas da Caresia Administração de Condomínios. Mais cafeína aqui na Barbearia O Conde, a barbearia mais rock and roll, mais charmosa aqui da cidade de Jundiaí região. E estamos aqui no Café Corporativo, essa universidade em sua tela, que vem trazer hoje um assunto muito importante para todos vocês que nos assistem, seja você empregador, seja você empregado, seja você um profissional registrado pela CLT ou um profissional que trabalha de forma autônoma. Nós falamos a respeito da flexibilização da CLT, que aconteceu agora 6 meses atrás, foi em novembro. Um assunto que gerou muita polêmica, porque muitas pessoas são contra, muitas pessoas são a favor. Pessoas que entendem que estão perdendo direito, obviamente que elas foram contra, elas trabalharam para que não fosse aprovada, no final das contas foi aprovado. E outras pessoas que entendiam que a CLT era uma lei muito antiga, que ela foi criada num momento onde o trabalho tinha outra relação entre empregado e empregador. E nós sempre trazemos aquela ideia de que o mundo do trabalho, principalmente aquele mundo do trabalho de grandes empresas, ainda tem um traço taylorista, onde as pessoas entendem que trabalhar é uma coisa ruim, onde as pessoas onde os patrões entendem que todos os empregados são pessoas que querem tirar proveito do emprego e os empregados entendem que os patrões exploram. Na realidade, as duas coisas estão erradas, nenhuma coisa nem outra faz sentido. Existe um clima que traz isso e em função desse clima muitas pessoas são influenciadas por ele. Então, para que você não fique sofrendo, primeira coisa, não entre em polêmica, não entra nesses assuntos polêmicos, não fique se influenciando pela causa que não é sua. Às vezes você trabalha numa empresa que é boa para você, você está satisfeito com o seu trabalho, está satisfeito com tudo aquilo que acontece ali, mas tem um vizinho seu que não gosta, tem um colega de faculdade que está revoltado e de tanto ele falar, você começa a achar aquilo que se diz na gíria, você começa a achar pelo em ovo. Então, não se influencie negativamente pelo outro. Você que é empregador, entenda que o seu colaborador, ele pode ser o seu braço direito, ele pode ser a pessoa que vai te fazer crescer. Então, aproveite as oportunidades que você tem de se engajar com pessoas que merecem esse engajamento, valorize as pessoas, acredite nas pessoas, acredite nas empresas, só assim que o Brasil vai para frente. Este é o Café Corporativo.
e nós voltamos na próxima semana com outro assunto também de bastante relevância, que vai ser o mundo das franquias. Tem tudo a ver com aquilo que a gente falou hoje, para quem quer carreira, para quem quer empreender. O mundo de franquias também é muito interessante. Siga o Café Corporativo no Instagram, Café Corporativo BR, no Facebook Café Corporativo e no YouTube Café Corporativo. Se inscreva no nosso YouTube e sempre receba os vídeos nos nossos programas com exclusividade assim que eles forem ao ar. É isso aí, até a próxima semana aqui no Café Corporativo. Oferecimento Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Caresia Administração de Bens e Condomínios. Administrando o bem mais precioso, o seu lar. Uptime, a primeira escola de inglês do mundo com realidade virtual e aumentada. Crimark Marcas e Patentes. Há 33 anos cuidando do patrimônio intelectual dos nossos clientes. O Conde Barbearia. A nobreza tem a sua cara. 2449-3023.